E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui à volta das lives aqui no canal Super Acadêmico. Eu hoje vou falar para vocês um pouco sobre essa prova que eu fiz semana passada, domingo passado, a prova do Concurso Nacional Unificado, o CNU. E aí, antes de começar, eu queria, além de pedir que você se inscreva no canal, se você não está inscrito, dá like aqui na live, nos vídeos, comentar e compartilhar, né? Compartilhar aí para quem, sei lá, possa se interessar por esse tema de provas de concurso. Você pode também ser membro do canal, como está dizendo a Tarja aqui, né? Frequentemente aqui passando. Você pode também dar o like especial, que é o valeu, tá aí embaixo para vocês colocarem aí o valeu. E também você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, né? O Apoia-se é uma plataforma, né, de autofinanciamento. Você pode clicar aí, ser um apoiador do canal e aí ajudar o canal a continuar crescendo. E, finalmente, eu gostaria também que vocês dessem uma olhada aqui, por isso que eu projetei aqui já de início aqui, no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível aqui para pré-venda aqui no Clube de Autores. Está aqui o site da pré-venda, o link está aí na descrição do vídeo, você pode clicar aí e direto para esse site aqui, que eu estou rolando aqui para vocês. Tem meus outros livros lá também, mas o que está na pré-venda agora é esse A Vingança de Vladimir. Você pode pedir o seu aí nos próximos 20 dias, né? E aí tem um preço um pouco menor. E aí você vai receber o seu logo depois, que for realmente lançado, né, daqui 20 dias. É um romance, né, escrito em formato de roteiro. Está aqui a sinopse dele. E conta a história do Vladimir. Você vai conhecer quem é esse Vladimir, que é filho de um personagem de outra história minha. Foi essa aqui, o Quarto Escuro do Palácio Alvorada, que eu lancei em 2015. Esse aqui. E aí, por que ele vai se vingar? Por que ele quer se vingar? Então, vem um problema aqui. Aqui você consegue ver também um trecho do livro. São 13 páginas. Aqui tem os principais personagens, tem a sinopse e tem a primeira cena, né? Primeiro momento. Aqui está. Se você quiser dar uma olhada e ver se você não quer pedir o seu. Certo? Esse aí é A Vingança de Vladimir, que eu peço que você pelo menos dê uma olhada. O link está aí na descrição do vídeo. Pois bem, obrigado, né, a quem estiver acompanhando ao vivo ou quem for ver depois a live. Nós vamos hoje aqui resolver uma prova de concurso. Aqui, deixa eu pegar aqui para projetar a prova. Esse aqui. Só um momento que está carregando aqui. Pronto, está aqui. Deixa eu pegar aqui meu gabaritozinho. Aqui. São só 20 questões, então não vai ser uma live muito longa. Esse concurso foi, assim, foi bem puxado, né? Foi interessante, mas foi bem puxado porque foi o dia todo de prova. Então, na parte da manhã teve essa prova aqui, que eu vou fazer com vocês agora. E de tarde teve uma segunda parte com 50 questões, que aí eu acho um pouco demais para a gente tentar resolver, mas que foi bem puxado mesmo. Aqui não faz zoom. Não faz zoom. Tudo bem. Aqui, quem quiser acompanhar, vai acompanhando aqui, né? Eu pensei que fazia zoom aqui dentro como slide, mas não faz. Deixa eu ver se faz aqui com esses pontinhos. Layout tela cheia. Será que vai aqui? Não, só fez me tirar. Ai.
Tudo bem. Então vamos lá, né? Então, obrigado aí quem estiver assistindo. Se você está assistindo, está acompanhando, talvez esteja interessado em fazer concurso no futuro, né? Se isso for virar uma política constante do Estado brasileiro, não só desse governo, de concursos unificados, é uma coisa que barateia bastante os concursos. Então, vemos aqui, foi a prova de conhecimentos gerais, como eu falei, né? A prova da manhã, 20 questões. Aí temos aqui a Constituição é lei e deve ser cumprida. O cidadão tem a responsabilidade de participar. Cada um faz a diferença. A democracia se constrói, se aprende e se reaprende. O Brasil está fadado a ser uma nação justa, livre e igualitária. Nesse sentido, à luz da Constituição Federal de 1988 e em respeito ao Estado Democrático de Direito, assegura-se que o ou a... Bom, deixa eu ver, essa aqui eu até errei, inclusive. A resposta é a letra E. Segregação de presos provisórios com apoio no grau de instrução acadêmica é inadmissível, pois trata-se de uma mera qualificação de ordem estritamente pessoal. Bom, provavelmente eu errei, porque é um assunto que eu não domino em nada. E olha que eu tentei estudar um pouco de direito, porque não é minha área. Mas é isso aí, certo? Então, esse tipo de concurso você tem que conhecer a letra da lei se você quer se dar bem. Então, geralmente, se dá bem quem conhece bem a letra da lei. Então, se você quiser fazer comentários aí, pode fazer, viu, gente? Eu tento ler os comentários, não tem muitos. Então, não tem nenhum ainda. Eu vou botar uma boa noite aqui projetado, só para animar um pouco. Boa noite e seja bem-vindo. Aí, pelo menos o chat tem alguma coisa também. Bom, então essa foi a questão 1. A questão 2 diz assim: a teoria da separação dos poderes da República tem desempenho... Não. A teoria da separação dos poderes da República tem desempenhado um papel primordial na conformação do chamado Estado Constitucional. Certo? Então, é daquela tradição constitucionalista lá desde os iluministas. Dessa forma, reconhece que a resposta certa é a letra A, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Eu devia ter pensado que era essa mesmo, eu marquei a letra E. Faz sentido, né? Porque o Poder Judiciário interferiu bastante na atuação dos outros poderes, especialmente durante a pandemia. Eu não sei se está dando para acompanhar aí para vocês com essa letrinha miúda da projeção. Eu acho que talvez seja melhor projetar a tela inteira, que aí eu posso pegar e navegar junto com vocês. É porque assim fica muito pequeno. Deixa eu tirar aqui e projetar em tela inteira, que aí eu posso simplesmente mostrar e aumentar e aproximar. Tela cheia. Aqui. Vai ficar meio estranho agora de início, mas pronto. Então tá aí. A questão 2 foi o que eu fiz agora, letra A. Então, o Poder Judiciário pode interferir na execução de direitos fundamentais. Muita gente deve achar que não, né? Por causa da separação dos poderes. 3. No Brasil, o presidencialismo foi instituído a partir da Proclamação da República em 1889. Desde então, vem sendo o sistema de governo adotado ao longo de toda a evolução histórica republicana, prevista em todas as constituições brasileiras desse período, período republicano. O presidencialismo brasileiro se configura como forma de governo, aí vem popular, unificador, ideológico, de garantias de coalizão. Esse eu errei também. Eu marquei letra A, coloquei popular, mas a letra E, de coalizão. Esse aqui, de coalizão. Eu não achei que era de coalizão, porque eu achei que coalizão seria uma coisa muito mais relacionada com o parlamentarismo, né? Então, por isso que eu não marquei.
Marquei popular, imaginando que seria alguma coisa tipo por causa do voto popular direto e tal. Então, de coalizão. 4. Considere o texto a seguir que foi publicado na Agência da Câmara de Notícias, adaptado. Entre as prioridades do orçamento de 2023, o projeto de lei destaca a agenda da primeira infância, que inclui construções de creches, ações voltadas à segurança hídrica, incentivo ao uso de energias renováveis, programas voltados para a geração de emprego e renda, investimentos plurianuais em andamento. O trecho acima faz referência a um instrumento de planejamento da administração pública que, além dos itens citados no texto, deve legalmente dispor sobre o que? Questão 4, sobre a letra E, normas para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Tá certo, por que eu errei essa? Eu sou burro com o quê? Parâmetros específicos para a execução do orçamento da área funcional. Normas para avaliação faz mais sentido, realmente. 4. Então, isso se dá pelo meu desconhecimento, pela minha falha em conhecer a letra da lei com mais rigor, digamos assim. Eu geralmente estudo direito de uma maneira bastante frugal, eu resolvo algumas questões, eu fico ouvindo áudios de leitura da Constituição, para ver se entra alguma coisa, mas realmente não é minha praia, não. Acho que provavelmente na prova de tarde, né, que é a prova específica, que foi sobre pesquisa, que era, a maior parte das questões era sobre ciência, pesquisa, metodologia, eu devo ter me saído bem melhor. Questão 5. Dados apresentados pelo Tesouro Nacional revelam que a despesa do pessoal do Poder Executivo Federal atingiu 18,9% da receita corrente líquida em 2022, uma redução de 2,9 pontos percentuais em relação a 2021, quando foi de 21,18% da receita corrente líquida. Esse resultado foi apurado após o encerramento do exercício de 2022 e sua análise indica que esse é letra C, margem em relação ao limite máximo representou maior folga fiscal em 2022. Lendo depois, né, me parece óbvio realmente isso. Então, se realmente se usou menos, né, da despesa, se gastou menos com despesa pessoal, quer dizer que teve mais folga em relação ao ano seguinte, né, ao ano anterior, em relação ao ano anterior, no ano seguinte. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não, deixa eu ver. Não, ainda não. Sem comentários aqui. Beleza? Opa. Questão 6. Textão grande aqui. Essa pelo menos eu acertei. No contexto da redemocratização política do Brasil, em especial em função da promulgação da Constituição Federal de 88, e graças à mobilização da sociedade civil e de lideranças indígenas, observou-se a ampliação do direito à proteção e ao usufruto das terras dos povos originários. No entanto, é muito comum nos depararmos com afirmações de que no Brasil há muita terra para pouco índio, geralmente acompanhadas de assertivas segundo as quais as populações indígenas e tradicionais são um entrave ao desenvolvimento. A primeira questão a se colocar quanto a isso seria justamente a respeito da definição do modelo de desenvolvimento. Essas são certamente duas imagens cristalizadas, cuja origem remonta às décadas de 1950 a 1970, quando vigorava um conceito de desenvolvimento associado ao nacional desenvolvimentismo, e que tem voltado com muita força no atual contexto brasileiro, em meio a violentas disputas pelos territórios indígenas. Por outro lado, a extensão das terras brasileiras, que são propriedade particular de grandes produtores rurais, abrange cerca de 20% do território nacional, repartidas em pouco mais de 100 mil propriedades. A renda do setor, que cresceu 13% em 2017, é a que por anos vem carregando o PIB brasileiro, correspondeu nos últimos 15 anos, em média, a 23% do PIB. Em função desse modelo de desenvolvimento voltado para a exportação de produtos primários, os povos indígenas continuam sendo considerados um empecilho ao desenvolvimento, mas o desenvolvimento praticado de forma predatória.
ao bem dos interesses particulares de poucos e não do interesse comum. Bom, antes de responder um comentário aqui, nessa prova teve uma redação, né? Essa prova da parte da manhã, Conhecimentos Gerais, teve uma redação que o tema era justamente sobre isso. Então, a leitura dessa questão aqui tem a ver com a redação no final, que foi justamente sobre questões de terras indígenas. Levando em conta o texto acima, a noção de que há muita terra para pouco índio, letra C, relaciona-se com uma certa concepção de desenvolvimento, associada a um tipo de exploração predatória da terra, da qual decorre desacertadamente que o reconhecimento da propriedade indígena é representativa num suposto entrave à economia sustentável do país. Eu fiquei na dúvida por causa das palavras sustentável, né? Mas lembrando depois que o sustentável não se refere a meio ambiente, mas se refere ao fato de ela continuar se sustentando, essa economia de larga escala. Pois bem, é isso aí. Nenhum comentário. Se você está chegando agora, seja bem-vindo aí, né? A nossa resolução da questão do CNU, né? Concurso Nacional Unificado, prova que eu fiz no último domingo, na parte da manhã, essa prova de conhecimentos gerais. Sétima questão, considera os textos sobre políticas públicas. Sobre política pública. Texto 1. Políticas públicas repercutem na economia e na sociedade. Daí porque qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Pode-se então resumir política pública como o campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e ou analisar essa ação e, quando necessário propor mudanças no rumo ou cursos dessas ações. Texto 2. Nos ciclos de uma política pública, identifica-se o processo de criação de opções sobre o que fazer a respeito de um problema público. Nesse estágio do processo político-administrativo, faz-se identificação, refinamento e a formalização de opções políticas que poderão ajudar a resolver as questões e os problemas reconhecidos como relevantes. Também se considera a viabilidade dessas opções políticas. Bom, dá para ver que o texto 1 é mais geral da definição de políticas públicas, o texto 2 ele é mais específico sobre procedimentos para políticas públicas, né, para desenvolver, aplicar políticas públicas. A partir da análise comparada dos textos 1 e 2, conclui-se que, letra C, o texto 2 especifica o texto 1, descrevendo o estágio denominado formulação de políticas. Como eu falei, ele especifica. Isso lembra muito as disciplinas de administração pública, que alguns alunos meus estão vendo aí no curso de administração pública do IFPA de Ilhéus. Se alguém estiver assistindo aí da turma, né? Ou agora ou depois, tem tudo a ver aí. Então, não sei se algum de vocês fez o concurso, né? Tinha muita gente, agora faltou muita gente, né? A minha sala mesmo, acho que 60% ou 70% faltou, estava ausente. Questão 8. Considera o texto sobre a matriz energética brasileira. Em 2021, representantes do governo federal participaram da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia. Segundo o Ministério das Minas e Energia, o Brasil é exemplo mundial em transição energética, com mais de 85% da matriz elétrica oriunda de fontes limpas e renováveis e 48% de renovabilidade em sua matriz energética total. Nessa direção, o Brasil registrou até fevereiro de 2023 890 parques eólicos instalados em 12 estados brasileiros. Eles somam aqui essa quantidade aqui de gigawatts, 25,04 de capacidade instalada em operação comercial que beneficiam 108,7 milhões de habitantes. Só uma ressalva sobre isso, eu soube que o barulho próximo de quem vive, né, próximo dessas hélices de parque eólico é um barulho bem desagradável. Então, é um benefício, mas com um malefício que vem agregado. No Brasil, do total de parques eólicos instalados, a maioria se encontra... essa questão eu sabia, por causa de noticiário, né? Letra E, é o Nordeste, elevando o índice de desenvolvimento humano dos municípios. Essa foi fácil de acertar. Além de eu viver aqui, né, no Nordeste, eu vejo muita notícia sobre isso.
Nono, considere o texto sobre discriminação social do Brasil. Os idosos correspondem a quase 15% da população brasileira. Apesar das estatísticas de aumento de longevidade nos últimos tempos, eles ainda sofrem preconceito. Em meio às limitações do mercado de trabalho e estereótipos que ditam os locais, roupas e estilo de vida que devem ser adotados, essa parcela da população tem se mostrado cada vez mais ativa, revelando como longevidade pode ser positiva. O tema ganhou repercussão no Brasil no início de 2023, após a divulgação de um vídeo em que estudantes da universidade particular debocham de um colega de 40 anos. Pô, se com 40 anos fosse idoso, então eu sou o quê? Ancião? Tenho 50? No vídeo, uma das estudantes ironiza: gente, quiz do dia, como desmatricula uma colega de sala? Logo na sequência, outra jovem responde: mano, ela tem 40 anos já, era para estar aposentada. Realmente concorda a terceira fazendo uma cara de deboche. Poxa, aposentado com 40 anos, isso há muito tempo atrás. E eram as profissões bem específicas. Dá para ver que essa criança que falou isso realmente não sabe nada. O tipo de discriminação social mencionada e a sua qualificação legal correspondem especificamente ao etarismo, que eu não preciso nem olhar. Etarismo, considerado como um crime no Estatuto da Pessoa Idosa. Número 10, considere os artigos do Decreto-Lei 200 de 1967 sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Federal. Artigo 1º, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 2, segundo. O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com auxílio dos órgãos que compõem a Administração Federal. Artigo 3º. Respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição e observadas as disposições legais, o Poder Executivo regulará a estruturação e funcionamento dos órgãos da Administração Federal. Artigo 6º. As atividades da Administração Federal obedecerão os seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. A questão deu esse negócio bem longo aí, bem chato, para falar disso aqui, esse negócio aqui. Nas atividades da Administração Federal, a elaboração e atualização de instrumentos, tais como o Plano Geral de Governo, os Programas Gerais, Setoriais e Regionais, de duração plurianual, o Orçamento Programa Anual e a Programação Financeira do Desembolso obedecem diretamente ao seguinte princípio fundamental. É B, né? Planejamento. É meio óbvio, né? Não precisava se alongar tanto com isso aqui. É planejamento. Que muitos especialistas criticam a falta ou a falha de planejamento das estruturas do sistema do Estado brasileiro. Deixa eu ver algum comentário. Não. Tem mais uma pessoa assistindo, então seja bem-vindo aí, seja bem-vinda. Estou vendo aqui no meu monitoramento aqui da live. Questão 11, já passamos metade da questão, então queria aproveitar para pedir você para dar uma olhada agora aí no meu novo livro, aqui no Clube de Autores, A Vingança de Vladimir, disponível para pré-venda. Olha a pré-venda aqui, 20 dias, 22 horas, 59 minutos e contando segundos, com preço reduzido, aqui de R$ 55,89 por R$ 50,89. Você pede o seu e depois que passar esse período de pré-venda, ele vai chegar para você, seu exemplar novinho para você ler. É um livro escrito já em formato de roteiro de cinema, então já vai ser quase um filme você assistindo à medida que você estiver lendo. É claro, se você é da área de cinema e conhece alguém, diga para pedir esse livro também. Vai ter aí uma história nova para fazer filme. Então vamos lá, continuando aqui, e se inscreva no canal se não está inscrito. Considere o texto sobre a descentralização do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Estabelecida a partir da Constituição Federal de 88, a descentralização da gestão das políticas de saúde no país, feita de forma integrada entre União, Estados e municípios, é um dos principais princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, SUS. De acordo com esse princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os 3 níveis de governo.
objetivando a prestação de serviços com mais eficiência e qualidade e também a fiscalização e controle por parte da sociedade. Com base nesse princípio organizativo, estabelece que esse eu errei, letra E, cada esfera de governo é autônoma em suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Eu não sabia. Eu coloquei aqui letra B, mas estava errado. Eu marquei sem muita fé o que estava marcando. Então, cada esfera governamental é autônoma, é bom saber disso. Porque muitas vezes as pessoas reclamam do serviço de saúde e aí está reclamando de uma coisa que aí não sabe, está reclamando para a prefeitura uma coisa que é relacionada ao Estado, está reclamando para o Estado uma coisa que é federal, está reclamando do federal uma coisa que é da prefeitura. Então é bom saber que cada esfera é independente, autônoma, independente não autônoma. Considere o texto sobre o Poder Legislativo no Brasil. O Poder Legislativo, segundo o artigo 44 da Constituição, é exercido pelo Congresso Nacional. Quanto às competências do Congresso Nacional, pode-se reuni-las em 3 conjuntos. Primeiro, das atribuições relacionadas às funções de Poder Legislativo Federal. Segundo, das atribuições das casas do Congresso, quando atuam separadamente. E terceiro, das atribuições relacionadas ao funcionamento de comissões mistas e de sessões conjuntas, nas quais atuam juntos parlamentares, embora votem separadamente. Uma das casas do Congresso é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Nela, o número de parlamentares é proporcional à população do estado ou do Distrito Federal, com limite mínimo de 8 e máximo de 70 representantes em cada um deles. A Casa do Congresso, especificamente descrita acima, é o Câmara de Deputados. Você não tinha nem muito o que ter dúvida, né? Câmara de Deputados. É uma coisa que até eu já aprendi há muito tempo. Os deputados representam a população, as pessoas, né? O povo. Enquanto que o Senado representa os estados. É por isso que a eleição de senador é majoritária e não proporcional. Bom. 13. O objetivo das ferramentas e aplicações de inteligência artificial deve sempre estar dirigido à melhoria da qualidade de vida das pessoas, postulando a inclusão daquelas parcelas da população historicamente discriminadas e pouco representadas. Nesse contexto, a inteligência artificial caracteriza-se por se acertei, letra C, poder contribuir como assistente de busca jurisprudencial. Eu me lembro que eu assisti, inclusive, até uma palestra falando sobre isso, sobre ferramentas de inteligência artificial usadas no judiciário. No 14, no que diz respeito à lei do acesso à informação, lei número tal, verifica-se que ela, 14, essa eu errei, letra E, assegura a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Eu coloquei D. Proíbe informações custodiadas por entidade privada. Bom, então é a letra E, assegura a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. 15. Um grupo de cidadãos pretende desenvolver atividades vinculadas aos direitos da pessoa humana. Deixa eu ver se tem algum comentário. Não. Tá. Buscando aplicação prática dos conhecimentos teóricos que lhe foram ensinados, é um grupo, né? Em vários locais e com diversos níveis de abordagem. Nos termos do decreto tal, existem vários eixos e diretrizes que devem pautar o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. O fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática é uma diretriz vinculada ao seguinte eixo orientador: interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eu acho que essa eu acertei. Porque eu vi uma entrevista do ministro dos Direitos Humanos, né, eu não vou lembrar o nome dele. Aquele cara bem simpático, ele é bem simpático, ele fala bem direito, ele é formado em direito e tal.
careca. Esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que eu acertei por isso. Ele falou, eu me lembro que na entrevista ele falou várias vezes essa coisa da integração entre o Estado e a sociedade. Por isso que as políticas de direitos humanos têm que permear todas as políticas públicas de todas as áreas. 16. O prefeito de determinado município brasileiro realizou o treinamento ofertado para lideranças locais com o intuito de melhorar os índices de satisfação dos cidadãos com os serviços prestados pelos órgãos públicos. Esse gestor pretende aplicar o padrão estabelecido pela administração federal, que passou a regular as atividades digitais implantadas em diversos setores públicos. Nos termos da lei, tal constituem princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública, entre outros, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos, bem como o uso da linguagem, linguagem, você deve ter acertado, essa não é possível, letra D, clara e compreensível a qualquer cidadão. Então, a linguagem tem que ser clara e compreensível, não pode ser técnica, né? Ou muito técnica. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando aí para assistir a live. Já estamos perto do final, né? 17, faltam só mais 4 questões. A administração pública realizou um concurso para o provimento de cargos vagos. 5 anos após a homologação, sem que houvesse nomeado e empossado os candidatos aprovados, resolveu realizar novo concurso. Todo mundo que faz concurso já passou por coisa parecida. Indignados, os candidatos prejudicados apresentam recurso administrativo, cujo resultado deve se basear no seguinte. Questão 17, eu errei. Letra A. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quer dizer, essa é a regra básica que está na lei dos concursos. Tá certo. Eu marquei o quê, meu Deus do céu? Eu marquei O prazo de validade do concurso depende da lei que estabeleça. Agora eu estou vendo como errado estava. Realmente, não tem uma lei própria para cada concurso. Tem um edital, né? Mas eu devia estar pensando no edital e não uma lei. Existem 3 funções básicas do governo que buscam mitigar as ineficiências dos mercados na economia. O exercício dessas funções não terá o seguinte resultado. 18, letra A. Aumento das assimetrias das informações. Então, essa interferência aqui do Estado na economia, serve para estabilizar preços, fornecimento de bens públicos, redução das desigualdades de distribuição de renda, regulação da oferta dos monopólios naturais. A letra A. Eu acertei, não vai provocar aumento das assimetrias. Vamos lá, a 19. Tem aqui um ajudante aqui que quer vir aqui ajudar na live. Ai, meu Deus. Eita, aqui. Aí, diz oi para as pessoas que estão assistindo. Ó. Aqui, ó. Você quer ficar no colo? O orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos. Tá. Essa ferramenta é letra D. Estima as receitas que o governo espera arrecadar, enquanto fixa as despesas a serem efetuadas. Eu não acertei essa. Estima tantas receitas do governo quanto as despesas a serem efetuadas. Tá. E fixa as despesas. Deve ser por isso que eu não sou muito bom com dinheiro. Eu não entendo esse negócio de fixar despesas. Né? Arrecadou, tem que gastar. 20, é a última questão. Um dos aspectos fundamentais para o êxito de uma política pública é a adequada alocação dos recursos para seu financiamento, o que normalmente se refere à programação de créditos orçamentários e às condições para a execução das despesas correspondentes.
As limitações à execução orçamentária ao longo do exercício, letra C, podem afetar a tempestividade e a previsibilidade da disponibilidade do recurso. Então, se houver limitação para a execução orçamentária, isso afeta a rapidez com que é feita e a previsibilidade do discurso ser disponível. Bom, faz sentido, né? Se você limita a execução. Bom, essas foram as 20 questões. Aqui é só mostrar aqui para vocês o tema da questão dissertativa, né? Tem um texto 1 aqui, um texto bem longo da Constituição, como eu falei, sobre a questão indígena. Depois, no texto 2, tratando da problemática dos direitos dos povos indígenas em relação à terra, o uso da terra. Aí tem um texto 3 ainda falando sobre violação generalizada do sistema de direitos humanos dos Yanomami. Eu, inclusive, na minha redação, falei da questão do quase genocídio dos Yanomamis durante a pandemia, né? E aí vem a problemática para ser resolvida em 30, 40 linhas, falando desses tópicos aqui. Mas, é claro, eu não vou falar sobre isso. Mas é interessante que houve um alinhamento do que tinha nas questões de marcar, né, as questões nas questões objetivas com o que estava na redação. Então isso é interessante, torna a prova mais interessante de se fazer quando você está respondendo sobre um assunto e depois no final você faz uma redação sobre a mesma. Se bem que na verdade eu fiz a redação primeiro, eu fiz a redação antes, aí fiz toda a prova e depois fiz a revisão e a cópia, né, definitiva, que é um mecanismo que eu uso para poupar tempo, né, mas aí depende da habilidade da pessoa. Certo? Bom, essa foi a minha contribuição fazendo essa prova do concurso do CNU, domingo passado. A outra prova específica, né, que foi aplicada de tarde, 50 questões, eu não vou fazer live porque vai ficar muito longo. E é melhor tratar de maneira mais geral mesmo, essas questões gerais realmente valem para todo mundo. Então, todas as áreas, pessoas com diferentes áreas. E, como eu falei, se tornar política normal, né, do Estado brasileiro fazer esses concursos unificados, segue aqui a contribuição aqui do canal Super Acadêmico, para quem sempre estiver aí disposto a estudar tal. Eu vi que teve pessoas aqui que chegaram e deram boa noite, eu não vi que eu estava projetando aqui, né, então boa noite aos que chegaram e cumprimentaram aqui. Estão perguntando aqui se acha que alguma questão vai ser anulada. Eu não sei. A princípio, né? Eu não posso dizer que tem assim alguma coisa que eu tivesse certeza e deu errada para mim. Aí realmente, como eu na questão específica, na prova específica, eu saí mais cedo, eu não peguei o papelzinho para anotar o gabarito, que eles só dariam às 5:30 da tarde, eu saí 1 hora antes. Então eu não posso nem pegar a prova e conferir para ver nada. Mas não sei, esperar para ver. Vai demorar muito ainda o resultado aí que eu vi. E aí, só depois mesmo. Certo. Então, obrigado aí pelo comparecimento. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se não estão inscritos, né? Dá um like aí na live. Se você está vendo depois, dê um like também no vídeo. E não se esqueça de comentar, compartilhar, né? Você pode também ser membro do canal, só clicar em Seja Membro. Você pode também dar o like especial, que é o Valeu. E você pode ser um apoiador do canal, né? Na descrição do vídeo tem lá o link para o Apoia-se, para você ser um apoiador do canal. E dê uma olhada no meu novo livro, novamente, ia falar o anterior, Em Busca da Verdade. A Vingança de Vladimir, está aí o link direto para ele no Clube de Autores, está em pré-venda, você clica aí, dá uma olhada nas primeiras 13 páginas, de repente você se interessa pela história e pede o seu, certo? Valeu, bom fim de semana, boa sexta-feira, e obrigado pela companhia para as pessoas que assistiram agora, e para quem está assistindo depois, né, em qualquer momento aí do futuro da internet, obrigado também. Até o próximo vídeo ou live.